Salve, salve pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso curso de Biologia Celular. Eu sou o professor André e vou estar acompanhando vocês durante toda essa trajetória. Vamos nessa! Hoje nós temos uma aula especial que é a resolução de exercícios, com base no que a gente já aprendeu na aula 1 e 2, que fala sobre composição, função dos fosfolipídios nas membranas biológicas. Se você não assistiu essa aula, vou deixar aqui no card para que você possa assistir, assim você vai entender melhor os conceitos que serão abordados durante esses exercícios. Vamos nessa? Então vamos começar com a questão de número 1. Com base nas informações a seguir, selecione a alternativa correta. A membrana plasmática e das organelas é responsável por manter as diferenças entre os conteúdos celulares e o meio extracelular. Proteínas da membrana estabelecem gradientes iônicos que podem ser usados para várias funções. A maioria das membranas possui uma bicamada lipoproteica fluida, que é relativamente impermeável a moléculas polares, e a maioria das funções são mediadas por proteínas transmembranas. Então, ele te dá aí 3 afirmações e quer que você julgue a alternativa correta. Então, pausa no vídeo agora para você escolher a sua alternativa. E é isso aí, acertou quem escolheu a letra D. A bicamada lipoproteica das membranas celulares é relativamente impermeável a moléculas polares, né? Isso por causa da sua grande extensão apolar, que é a região das caudas dos fosfolipídios, né? Sendo as funções de transporte e sinalização mediadas principalmente por proteínas transmembranas. Exatamente. Já adiantando conteúdos que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é a parte proteica da bicamada, que vai estar realizando a maior parte das funções ali de transporte, sinalização, tá? Dentro da bicamada da membrana. Vamos para a questão de número 2. As membranas celulares animais contêm cerca de 50% de moléculas lipídicas, sendo a maioria delas fosfolipídios. Esses fosfolipídios têm uma estrutura característica composta por uma cabeça polar hidrofílica e 2 caudas hidrocarbonadas hidrofóbicas, que se organizam em uma bicamada. A fluidez da membrana é influenciada pelo comprimento e grau de saturação dessas caudas. Além disso, o colesterol desempenha um papel crucial na regulação da fluidez e estabilidade da membrana. Então aqui ele já te deu uma introdução bem legal sobre a composição lipídica, né, das bicamadas. Aí vem a pergunta: qual das alternativas a seguir é correta sobre a composição e função das membranas celulares animais? Agora você vai pausar o vídeo, analisar e escolher a sua alternativa. Beleza, pessoal? Acertou quem escolheu a alternativa? Letra D, justamente a função do nosso famoso colesterol. O colesterol ajuda a regular a fluidez da membrana, impedindo que ela se torne muito rígida, temperaturas baixas, e excessivamente fluida em temperaturas altas. Lembra que a gente estudou que o colesterol ele é um lipídio que ele vai ficar ali entre os fosfolipídios, ele vai ficar regulando essa fluidez. Ele não deixa que a membrana nem fique excessivamente fluida e também que impede que ela se cristalize, né, excessivamente fluida em altas temperaturas, e que ela se venha a se cristalizar em baixas temperaturas. Vamos em frente. Questão de número 3. Os principais fosfolipídios encontrados nas membranas celulares animais incluem a fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina, fosfatidilserina e fosfatidillinositol. Cada um desses fosfolipídios desempenha funções específicas na estrutura e funcionalidade das membranas. Além disso, os glicolipídios e o colesterol são componentes essenciais das membranas. Legal, uma boa introdução novamente sobre a composição e função aqui geral dos fosfolipídios, né, dos lipídios na membrana. Aí vem a pergunta: qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a função dos fosfolipídios e do colesterol nas membranas celulares? Pausa no vídeo e agora você vai responder corretamente a sua alternativa. Beleza, galerinha? Tenho certeza que vocês vão acertar. E acertou quem escolheu a alternativa letra
B, a fosfatidilcerina está envolvida na fagocitose e sinaliza para a remoção de células apoptóticas. Lembra que a gente aprendeu sobre algumas funções especiais dos fosfolipídios? É o caso da fosfatidilcerina. Quando a célula está passando por apoptose, ela é transportada da monocamada interna, né, que é onde ela se encontra na célula viva, mas aí ela começa a aparecer na monocamada externa, porque quando a célula entra em apoptose, uma proteína lá da membrana, ela é ativada, uma flipase, uma proteína da classe das flipases, e ela começa a transferir fosfolipídios de forma inespecífica na membrana, né? Começa a embaralhar ali a membrana. E aí alguns fosfolipídios que antes não eram encontrados na monocamada externa passam a ser encontrados, como é o caso da fosfatidilcerina. E ela sinaliza para que os macrófagos, então, reconheçam aquela célula, que ela está em apoptose, e eles possam fazer a fagocitose daquela célula. Beleza, galerinha? Vamos lá, questão de número 4. Por que os fosfolipídios formam bicamadas em ambiente aquoso, em ambientes aquosos? Então, pausa no vídeo agora, para você poder julgar e escolher a sua alternativa correta. Então, se você assistiu a aula de número 2, a gente explicou bastante sobre isso aqui. Lembrando que eu vou deixar aqui no card, assista essas 2 primeiras aulas, que é muito importante para que você entenda o conteúdo que está sendo debatido aqui. Então, pessoal, acertou quem escolheu a alternativa letra C, porque são moléculas anfifílicas. Lembra o que é uma molécula anfifílica? Uma molécula que tem uma parte polar e uma outra apolar. Ó, aqui está dizendo aqui, com cabeças hidrofílicas, né, e caudas hidrofóbicas. Né? O que é hidrofílica? É que tem afinidade com a água. Tem afinidade com a água por quê? Porque é polar. Polar, assim como a água. É só lembrar da química básica. Química básica dizia o quê? Substância polar se mistura com substância polar. Substância apolar se mistura com substância apolar. Então, caudas hidrofílicas vão ter afinidade com a água, cabeças hidrofílicas vão ter afinidade com a água. Caudas hidrofóbicas, né, que são apolares, vão se esconder da água, né, ou seja, e caudas hidrofóbicas, continuando aqui, né, a resposta, e caudas hidrofóbicas que se agregam espontaneamente para minimizar o custo de energia livre. Né? Falando de energia livre, tem a ver lá com o sistema. Os sistemas na natureza, segundo as leis da termodinâmica, eles sempre vão procurar um equilíbrio em que o custo energético, né, a energia livre, seja menor. Né? Ou seja, é um grau de organização onde as moléculas não estejam mais desorganizadas. Né? Então diz lá a entropia. Né? Falando alguns termos aqui da física, eu vou só dar uma pincelada, que a matéria ela sempre tende ao estado mais desorganizado, então tem a ver com isso, tá? Essa questão da energia livre. Então os sistemas eles sempre vão buscar se organizar em que o custo energético seja menor. Vamos em frente. Questão de número 5. Qual é a principal razão para as moléculas anfifílicas se agregarem espontaneamente em um ambiente aquoso? Então, basicamente uma questão continuando a outra. Vamos lá, escolha então, pause o vídeo e escolha a alternativa correta, que eu tenho certeza que vocês vão acertar. E já deixa o comentário aqui, tá, no final do vídeo, quem foi que gabaritou, quantas você acertou, aonde você teve dificuldade, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente pode também estar respondendo aqui nos comentários. E vamos lá, acertou quem escolheu a alternativa letra D, para minimizar o custo de energia livre, que a gente vinha explicando, ó, escondendo as caudas hidrofóbicas no interior da bicamada e expondo as cabeças hidrofílicas para a água. Tá? Então, é a conformação em que as moléculas, né, dos fosfolipídios vão causar menos perturbação ali no ambiente aquoso, certo? Então, causando menos perturbação, menos moléculas de água vão ter que se organizar ali, né? Quase não vai mexer com elas, e aí o custo de energia livre será menor. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu explico bem melhor isso aí na aula de número 2, tá? Então, já deixei no card aí, assiste lá que você vai entender melhor. Questão de número 6. Qual é a principal razão pela qual os lipossomos não se fundem espontaneamente? Né? Os lipossomos são as vesículas, tá, pessoal? De maneira geral, pode ser entendido assim também.
As vesículas de membranas, né, que são pacotes de membranas, elas vão estar carregando alguma estrutura ali dentro dela, alguma substância, mas enfim, elas vão se fundir com outras membranas, com a membrana plasmática, com a membrana de organelas, mas só que elas não vão se fundir espontaneamente, elas vão ter, né, um certo controle. Então, dê uma pausa no vídeo agora para você escolher a sua alternativa. Acertou quem escolheu a letra C, devido à ligação das moléculas de água às cabeças lipídicas na parte externa. Então, na parte externa ali das vesículas, né, dos lipossomos, haverá ali uma lâmina de moléculas de água que tem afinidade com a cabeça dos fosfolipídios. Então, essas vesículas, esses lipossomos, eles não se encostam para se fundir, né, de forma espontânea, não. Então, não basta apenas um relar no outro, assim, encostar e eles já vão se fundir, não. Tem que ter ali uma força, né? Isso é feito por proteínas, né, que vão estar presentes tanto na vesícula transportadora, que ela é chamada, quanto na membrana doadora, e aí elas vão estar realizando a aproximação dessas vesículas, desses lipossomos. Ok? Vamos em frente. 7ª questão. Onde os fosfolipídios são inicialmente produzidos e como são redistribuídos para ambas as camadas da bicamada lipídica? Olha aí, onde é que eles são produzidos? Pausa no vídeo agora para você escolher a sua alternativa. Então, galerinha, isso mesmo, letra B, são produzidos apenas na monocamada citoplasmática do retículo endoplasmático liso e redistribuídos pela ação das flipases, né? Bem tranquila aí essa questão, né? Os fosfolipídios são produzidos no retículo endoplasmático liso, aonde? Na sua monocamada externa, tá? Externa a quem? Externa ao retículo endoplasmático, no caso liso, e aí isso fica onde? No citoplasma. Mas aí depois, esses fosfolipídios são redistribuídos entre essas duas monocamadas por proteínas da classe das flipases. Então vamos à nossa 8ª e última questão. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a fluidez das membranas biológicas? Pausa no vídeo para você escolher a sua alternativa. E é isso aí, pessoal, acertou quem escolheu a letra D. Insaturações nas cadeias de hidrocarbonetos, né, que são as cadeias de hidrocarbonos, aumentam a fluidez da membrana em baixas temperaturas, né, são as caudas dos fosfolipídios, né? Quando elas são insaturadas, elas vão aumentar a fluidez. É lembrar do que são insaturações, são duplas ligações que ocorrem nas caudas dos fosfolipídios. E aí, quando tem essa dupla ligação, a cadeia ela fica curva. E aí, quando ela fica curva, ela geometricamente falando, ela atrapalha ali, ela dificulta a aproximação entre as caudas dos fosfolipídios. E isso ajuda a aumentar a fluidez da membrana em baixas temperaturas. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal André Bio e deixe seu like. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo mais aulas completas para você. Até a próxima. Valeu!